acontece quando paramos de nos incomodar com tudo? Você já percebeu como é cansativo se incomodar com tudo? Com o que os outros pensam, com o que não deu certo, com o que você não tem controle. Vivemos em um tempo onde qualquer coisa pode tirar alguém do equilíbrio. Uma opinião, uma crítica, uma notícia, até o silêncio de outra pessoa. E o resultado disso é um cansaço constante, uma mente sempre tensa, como se estivesse em guerra com o mundo. Mas existe uma sabedoria antiga que ensina algo completamente diferente. Uma filosofia que nos convida a observar a vida com mais serenidade e menos reatividade. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, o estado de tranquilidade interior, onde nada de fora tem poder suficiente para roubar a paz de dentro. O filósofo Marco Aurélio escreveu: se algo externo te causa dor, não é a coisa em si que te fere, mas o julgamento que você faz sobre ela. Em outras palavras, não é o mundo que nos abala, menos somos nós que damos permissão para que ele nos abale. E é justamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. O que acontece quando paramos de nos incomodar com tudo? Quando deixamos de reagir a cada pequeno obstáculo, cada comentário negativo, cada injustiça que não depende da nossa vontade. Quando em vez de buscar controlar o mundo, aprendemos a controlar a nós mesmos. Mas calma, não se trata de se tornar uma pessoa fria, distante ou indiferente. O estoicismo não ensina a apagar as emoções, e sim a compreender o que vale e o que não vale a nossa energia. Quando você para de se incomodar com tudo, não significa que deixa de se importar com a vida. Significa que passa a escolher onde colocar sua atenção. E essa escolha muda tudo, porque cada vez que você se deixa afetar por algo que não depende de você, está entregando um pedaço do seu poder. Está dizendo: isso tem controle sobre mim. E aos poucos vai ficando prisioneiro de tudo que acontece ao redor. Pessoas, imprevistos, emoções, resultados. Por outro lado, quando você aprende a filtrar, a deixar passar, a observar sem reagir, você começa a recuperar sua força. O barulho do mundo continua, mas dentro de você nasce o silêncio. O caos ainda existe, mas já não tem o mesmo peso. E é nesse ponto que surge a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que quiser, mas a de não se abalar com o que não merece sua reação. Os estoicos acreditavam que uma vida boa começa com uma mente treinada para a calma. Epicteto dizia que o segredo da serenidade está em separar o que depende de nós do que não depende. E quando você entende isso profundamente, percebe que 90% do que te incomoda está fora do seu controle. Então, por que continuar se desgastando? Por que continuar lutando contra o inevitável? Talvez o primeiro passo para a paz interior não seja resolver todos os problemas, mas parar de reagir a cada um deles. Parar de permitir que tudo o que acontece fora tire o seu equilíbrio por dentro. E é isso que o estoicismo pode te ensinar: a arte de não se abalar. Fica comigo até o final deste vídeo, porque você vai descobrir como aplicar essa sabedoria antiga no dia a dia. Como reprogramar sua mente para não reagir impulsivamente, e como transformar o incômodo em poder. A resposta para muitas das suas dores pode estar exatamente nisso. Em aprender que, quando você para de se incomodar com tudo, a vida começa, finalmente, a fazer sentido. Quando você entende o poder de não se incomodar com tudo, começa a enxergar a vida de outro modo. Percebe que muito do seu sofrimento não vem das coisas que acontecem, mas da forma como você reage a elas. O problema raramente está nos fatos, está no significado que damos a eles. Quantas vezes você já perdeu o sono por algo que, uma semana depois, nem lembrava mais? Quantas discussões, ofensas ou injustiças tiraram a sua paz, mas não mudaram nada na sua vida real? O ser humano gasta uma energia enorme tentando controlar o incontrolável. E no processo perde o que mais importa: é a tranquilidade. A diferença entre se importar e se incomodar. Existe uma grande diferença entre se importar e se incomodar. Importar-se é agir com consciência, é fazer o que está ao seu alcance com serenidade. Incomodar-se é se deixar consumir pelo que foge do seu controle. Sêneca dizia: é tolice sofrer antes do tempo, por algo que talvez nunca aconteça. Quando você se incomoda demais, sofre duas vezes, uma pelo problema em si e outra pela reação emocional que cria dentro de si. A maioria das pessoas vive nesse estado de alerta constante, reagindo a tudo, interpretando tudo como ofensa, ameaça ou perda. Mas o estoico pensa tranquilo, analisa e decide com sabedoria. Ele entende que não precisa reagir a tudo que sente, nem responder a tudo que ouve. Essa atitude não é fraqueza, menos é poder. Porque a pessoa que domina a própria reação domina o mundo. O controle é uma ilusão. Epicteto dizia que há apenas duas categorias de coisas:
as que dependem de nós e as que não dependem. E a sabedoria está em distinguir uma da outra. A maioria das pessoas vive presa na segunda categoria. Quer mudar os outros, quer controlar o tempo, quer evitar imprevistos, quer forçar resultados. E quando não consegue, o que é inevitável, sofre, se irrita, se desgasta. Mas quando você começa a entender que certas coisas simplesmente não estão nas suas mãos, algo muda. Você deixa de lutar contra o fluxo da vida e começa a fluir com ele. Isso não é passividade, é maturidade emocional. Os estoicos não pregavam a inércia, e sim o equilíbrio. Agir com o que está ao seu alcance e aceitar serenamente o que não está. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: aceita o que o destino te traz e ama as pessoas com quem o destino te une. Mas faz isso de todo o coração. Essa frase resume o que é viver com sabedoria. Agir com propósito, mas sem resistência desnecessária. A força está na calma. Quando você para de se incomodar com tudo, descobre que a calma é uma forma de poder. O mundo moderno valoriza a reação rápida e a opinião constante. Mas a sabedoria verdadeira está na pausa, na capacidade de observar antes de agir, na escolha consciente de não reagir. Pense nos momentos em que você mais se arrependeu. Provavelmente foram momentos em que reagiu no calor da emoção. A raiva, a impulsividade, o orgulho, todos são sinais de uma mente que ainda não aprendeu a silenciar. Ser calmo não é ser fraco, é ser dono de si. É saber que, mesmo com tudo desmoronando ao seu redor, dentro de você existe um lugar que permanece intacto. Quando você não se deixa levar pelo caos externo, começa a perceber que os outros perdem o poder sobre você. As críticas já não ferem. A opinião dos outros já não define quem você é. O silêncio começa a se tornar um aliado. O poder da aceitação. Aceitar não é desistir, é reconhecer que lutar contra o inevitável é desperdício de energia. Você pode não gostar da chuva, mas ela vai cair de qualquer forma. Pode não querer que alguém te critique, mas não pode impedir. O estoico aceita, não por conformismo, mas por sabedoria, porque entende que a paz vem de dentro, não do controle do ambiente. Marco Aurélio dizia que a alma se adapta a qualquer situação quando treinada para isso. Ele mesmo governava um império em meio a guerras, pestes e traições, mas ainda assim mantinha serenidade. Como? Porque aprendeu a não se incomodar com o que não dependia dele. Aceitar é tudo, galera. Quanto mais você aceita as coisas, mais leve e tranquila a vida fica, né? Sabe, é como se você tirasse um peso das costas e pudesse aproveitar melhor cada momento. E sabe o que legal? Quanto mais leve a gente vive, mais tudo flui tranquilo. A vida fica tão mais fácil e divertida quando não nos prendemos a coisas desnecessárias, não é? A vida muda quando você muda a sua reação. Imagine uma pessoa te xingando na rua. Você pode reagir com raiva e alimentar o conflito. Olha, só respira fundo e segue em frente. A vida é assim, sabe? O primeiro caminho te rouba a energia. O segundo preserva sua paz. Agora amplie isso para tudo na sua vida, menos o trabalho, o trânsito, a família, as redes sociais. A cada momento você tem a escolha: reagir ou observar. Se você observar mais e reagir menos, vai perceber que os problemas continuam existindo, mas deixam de dominar sua mente. A vida não se torna mais fácil. Você é que se torna mais forte. E é isso que o estoicismo ensina. A força verdadeira não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. Como praticar no dia a dia? Comece pequeno. Quando algo te irritar, não reaja imediatamente. Respire. Pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja com calma e propósito. Afaste-se emocionalmente. Isso faz bem. Não significa se afastar das pessoas, mas observar suas emoções de fora, sem se afogar nelas. Como um filósofo que estuda o próprio pensamento e, sobretudo, cultive o silêncio interno. Pare de encher a mente com tudo o que acontece ao redor. Nem tudo precisa da sua atenção. Nem toda batalha merece sua energia. A maioria das coisas perde o poder sobre você quando você simplesmente decide não reagir. A liberdade que nasce da indiferença sábia. Existe um tipo de indiferença que não é frieza menos. É sabedoria. É olhar para o caos e dizer: isso não me define. É viver com leveza mesmo quando o mundo tenta te puxar para baixo. Epicteto diz: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que determina quem você é. Quando você para de se incomodar, começa a ver o mundo com mais clareza. As emoções deixam de nublar sua visão. Você começa a agir com razão, não com impulso. E pouco a pouco se torna uma rocha em meio à tempestade. Um novo modo de viver. A vida não vai parar de te testar. Mas você pode aprender a não se abalar. E quando faz isso, descobre algo libertador. O mundo continua o mesmo, mas você mudou.
Você entende que nem tudo precisa ser resolvido, nem toda opinião precisa de resposta. Nem toda perda é o fim. O incômodo se transforma em aprendizado. E no lugar da ansiedade, nasce a serenidade. Quando você para de se incomodar com tudo, não perde a emoção, ganha consciência. Viva a vida com leveza. Sorria, aproveite os momentos e sinta a alegria. E talvez esse seja o maior poder de todos. Seguir em paz, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Quando você para de se incomodar com tudo, algo silencioso e poderoso acontece dentro de você. As coisas continuam acontecendo, os problemas, os ruídos, as pessoas difíceis menos, mas já não tem o mesmo impacto. A vida deixa de ser uma sequência de reações impulsivas e se torna um campo de observação e escolha. Você passa a entender que a paz não é algo que se encontra no mundo, mas algo que se constrói dentro. E de repente, o que te desestabilizava já não te afeta mais. O trânsito continua congestionado, o trabalho continua exigente, as pessoas continuam sendo humanas, imperfeitas, inconstantes, às vezes injustas, mas você não é mais escravo disso, porque aprendeu a dominar o único território que realmente pode controlar: a sua mente. Os estoicos chamavam isso de autodomínio, e o autodomínio é o começo de toda liberdade. Quem não se governa vive sendo governado pelas circunstâncias. Quem não controla as próprias emoções vive reagindo às emoções dos outros. Mas quem aprende a observar, a respirar e a agir com clareza, se torna imune ao caos. Essa é a verdadeira força. Não é a força que grita, que o confronta, que vence pela imposição. É a força que permanece em silêncio, que observa e entende que tudo passa. O que é passageiro não merece destruir. O que é permanente menos a sua paz interior. Marco Aurélio escreveu algo que resume perfeitamente essa ideia. O que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você se irritou, se entristeceu ou se magoou por algo que no fundo só existia dentro da sua interpretação? A vida é como o mar. As ondas vêm e vão, mas você pode escolher se vai ser levado por elas ou se vai aprender a surfar. Quando você para de se incomodar, não perde a emoção, ganha domínio sobre ela. Você ainda sente, mas não se afoga. Você ainda se importa, mas não se destrói por dentro. E é nessa diferença sutil que está a verdadeira sabedoria. A tranquilidade não é ausência de problemas. É maturidade para enfrentá-los sem perder o equilíbrio. É olhar para o caos e pensar: isso também vai passar, e passa, tudo passa. Então, quando algo te incomodar, respire. Não reaja de imediato. Observe o que está sentindo e pergunte a si mesmo: isso realmente merece minha energia? Na maioria das vezes a resposta será não. E nesse não há mais liberdade do que em qualquer vitória. A filosofia estoica não é sobre negar o mundo, mas sobre não ser dominado por ele. Não é sobre viver isolado, mas sobre estar presente sem se perder. É sobre ter um coração sereno mesmo em meio à tempestade. E quando você começa a praticar isso, quando aprende a não se incomodar com o que não pode mudar menos, algo muda em você. Você começa a atrair paz, começa a pensar com mais clareza, toma decisões melhores. E sem perceber, a vida começa a fluir com menos resistência. Os estoicos chamavam isso de harmonia com a natureza. É quando você deixa de lutar contra o fluxo da vida e passa a caminhar junto com ele. Não é desistência menos, é sabedoria. E se há uma coisa que você pode levar deste vídeo, é isso. A mente que aprende a não se incomodar com tudo se torna inabalável. E quando você é inabalável, o mundo inteiro muda de cor. Nada externo tem mais poder sobre quem aprendeu a estar bem por dentro. E talvez seja esse o verdadeiro sucesso. Viver em paz, mesmo quando o mundo tenta te tirar do eixo. Respire. Deixe o silêncio entrar. Nem tudo merece resposta. Nem todo ruído merece sua reação. Às vezes, o maior sinal de sabedoria é apenas sorrir e seguir em frente. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui eu falo sobre filosofia estoica, equilíbrio emocional e crescimento pessoal, de um jeito simples, direto e aplicável à vida real. Compartilhe este vídeo com alguém que anda se incomodando demais, alguém que merece redescobrir a calma e a força que vem de dentro. E nos comentários me diga qual situação da sua vida você vai parar de se incomodar hoje. Eu leio todos os comentários e talvez a sua reflexão inspire outras pessoas também. Porque no fim, a verdadeira vitória não é vencer o mundo, é vencer a si mesmo e permanecer em paz.